pessoal começou a ficar mais de olho lá no Ramon Dias por conta dos 2 últimos jogos contra São Paulo e Flamengo. Porque o Ramon Dias precisa vencer um jogo grande, tá? Ele está precisando vencer um jogo grande. Lembrando que o Corinthians vem de 2 boas classificações na Copa do Brasil, né? O Corinthians eliminou o Grêmio, né? Eliminou o Grêmio. Enfim, o Corinthians eliminou o Grêmio, eliminou Juventude, eliminou Fortaleza, né? Mas está faltando a cereja do bolo. E contra o São Paulo e contra o Flamengo, cara, o Ramon Dias deixou uma impressão bastante ruim dentro do Corinthians, tá? Tem gente lá que não gosta do trabalho dele, tem gente que não gosta do trabalho dele, acha um trabalho bem abaixo da média. E tem muita gente lá que gosta do Tite. Então as coisas, né, uma coisa vai, né, fazendo parte da outra, da mesma forma que o Tite agrada, o outro desagrada, e a gente pode começar a ver, né? A gente pode começar a ver aí uma situação sendo criada, tá? Eu não vou falar para você que existe algum tipo de contato, porque não existe, tá? O que existe são pessoas que gostam do Tite lá dentro, mas que me falaram, Samir, eu não sei se o Tite vai querer treinar o Corinthians. Tem isso também. E outras que ficaram espantadas com o desempenho do Corinthians contra São Paulo e Flamengo. Ontem, essas substituições aí, tá? Essas substituições que ocorreram no jogo, e principalmente a escalação inicial, cara, o Ramon nunca sofreu tanta crítica lá dentro como no jogo de ontem. Posso garantir isso para vocês. De todo momento, né, que o Corinthians tem passado, de tudo que o Corinthians de tudo que o Corinthians viveu, né, até de ruim com o Ramon Dias, eu nunca vi, presta atenção no que eu estou falando, eu nunca vi o Ramon Dias ser tão criticado lá dentro do clube como foi após essa derrota para o Flamengo. E olha que a estratégia até deu certo, né? Porque estava lá, sim, pelo menos no meu modo de ver, a estratégia do Ramon Dias, a estratégia dele deu certo. A estratégia deu certo, porque ele entrou para perder de pouco. E foi o que ele conseguiu. Ele perdeu de pouco, né? Perdeu de 1-0. Era para ter tomado uma goleada, essa é a verdade, e ele perde de 1-0. Mas, assim, chamou a atenção de forma negativa o fato dele escalar pela primeira vez no jogo pela primeira vez coronado e Garro, um jogo extremamente decisivo, Flamengo e Corinthians, no Maracanã, semifinal de Copa do Brasil. Isso não pegou bem lá dentro. Não pegou bem a escalação de Rian, não pegou bem a escalação de Hugo. Félix Torres, o pessoal não gosta, mas entende. Algumas coisas assim no Corinthians, né, em relação ao seu Ramon Dias, né, não pegaram bem, tá? E as alterações que ele fez, mas principalmente a escalação inicial, tá? Eu conversei com algumas pessoas que me falaram isso, que é bom o Ramon ficar atento, porque tem a sombra do Tite crescendo e tem pessoas lá dentro que gostam do Tite. E uma fonte me disse, que eu já falei para vocês outro dia, que o Tite está de olho, né, em Corinthians e Grêmio. Então, meus amigos, o Marcelo Siqueira pede um like, sabe? Gente, deixa um like aí. Vamos embora aí para a gente, né, continuar falando do Coringão. Então, gente, o seu Ramon Dias que se cuide, tá? Eu ouso dizer que se o Corinthians perder para o Inter, preste atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Ouso a dizer que se o Corinthians perder para o Inter, o Ramon Dias vai começar a balançar já, tá? Balançar. Não tô falando que ele vai cair, entendeu? O que é balançar? Qual a diferença de balançar e cair? Pô, é claro, caiu já está demitido. Balançar é o seguinte,
ele vai para o jogo contra o Atlético Paranaense precisando ganhar, entendeu? E se não conseguir um bom resultado, aí o Flamengo seria o grande finale. Ou ele ganha e continua, ou ele perde, né? E é demitido. Então, isso não é informação, isso aí também é um feeling meu, tá? Pelo que eu estou entendendo, né? Pelo que eu estou entendendo, se nos próximos 3 jogos ele não vencer, que seria Internacional de Porto Alegre, Atlético Paranaense e Flamengo, contra o Flamengo pode ser o fim dele, velho. Entendeu? Agora, se ele ganhar contra o Inter, ele pode até ser eliminado pelo Flamengo, que não tem problema. O Corinthians que joga neste sábado, amanhã, portanto, às 7 da noite, contra o Internacional, jogo marcado para a Neoquímica Arena, jogo importantíssimo, todos os ingressos já foram vendidos, estádio completamente lotado para este jogo do Corinthians, encarado como uma verdadeira decisão de campeonato. O time ainda não está definido pelo técnico Ramon Dias, pelo menos oficialmente ainda não está definido. Não se sabe, por exemplo, se o Memphis Depay vai começar jogando ou não. Existe esta expectativa, até porque o Romero está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então o Memphis seria o substituto do Romero no ataque do Corinthians ao lado do Yuri Alberto. Acontece que o Memphis ainda não está bem fisicamente, ainda não está bem condicionado fisicamente, ainda está fora de ritmo de jogo. Deu para perceber o quanto o Memphis está fora de ritmo de jogo no último jogo, na última partida contra o São Paulo. Mas só se adquire ritmo de jogo jogando, atuando, né? Não sei se 90 minutos, se ele suporta jogar os 90 minutos, provavelmente não suporta, mas de repente 45 minutos é possível que ele suporte jogar 45 minutos. A outra opção do técnico Ramon Dias é o Héctor Hernandes, que jogou o primeiro tempo e boa parte do segundo tempo contra a equipe do Flamengo. Quer dizer, esteve em campo, porque não jogou absolutamente nada, né? O espanhol Héctor Hernandes. Mas é outra opção no ataque, porque o Thales Magno continua machucado e ainda não tem condições de jogar no ataque do Corinthians. O Corinthians também não terá o lateral direito Fagner, expulso contra o São Paulo, e o zagueiro André Ramalho. No lugar do Fagner, certamente vai jogar o Mateuzinho. No lugar do André Ramalho, aí o técnico Ramon Dias tem opções, pode jogar o Félix Torres, pode jogar o Gustavo Henrique, o Kaká deve ser titular da equipe do Corinthians, e aí ele vai escolher entre o Félix Torres e o Gustavo Henrique para jogar no lugar do Kaká. O Félix Torres, por sinal, é o seguinte, quero aproveitar aí a foto do Félix Torres para dizer o seguinte, que o zagueiro equatoriano, mais uma vez, foi convocado para a seleção do Equador para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Ele foi convocado para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo e vai entrar em campo com a seleção equatoriana no dia 15 de outubro, né? Próximo jogo da seleção do Equador. Não, dia 10 e 15 de outubro são os 2 jogos. O Equador enfrenta primeiro o Paraguai no dia 10 de outubro. De qualquer maneira, 3 jogadores do Corinthians convocados. O Romero foi convocado para a seleção do Paraguai, o José Martínez convocado para a seleção da Venezuela e o Félix Torres convocado para a seleção do Equador. O André Carrillo não foi convocado para a seleção peruana. Esses 3 jogadores que eu citei, o Romero, o José Martínez e o Félix Torres, vão desfalcar o Corinthians no jogo do dia 17 de outubro contra o Atlético Paranaense, também pelo Campeonato Brasileiro, porque não daria tempo dos jogadores viajarem para o segundo jogo no dia 15, mas seria complicada a questão da logística para eles jogarem no dia 17, vai ficar difícil para eles atuarem com a camisa do Corinthians. São 3 jogadores, portanto, que foram convocados do Corinthians para as respectivas seleções para as eliminatórias da Copa do Mundo. O Memphis Depay não foi convocado. Memphis Depay não foi convocado para a seleção da Holanda. A seleção da Holanda, que joga pela Liga das Nações contra Hungria e Alemanha, nos dias 11 e 14, respectivamente. Então, foi a principal ausência da seleção da Holanda, o Memphis Depay. Ele que é o 2º maior artilheiro da história da Holanda.
É a segunda vez consecutiva que o técnico Ronald Koeman opta pela não convocação do Memphis.